sessão ordinária, eu convido o vereador Antônio Carlos Gregório para assumir a primeira secretaria. Vixe, mano, agora estoura tudo. Põe pra lá. Tira esse copo aí, não precisa esse copo de vidro aí. Solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental, anunciando que os vereadores Salim Mata e Faués Salmen, por motivos particulares, estão ausentes dessa sessão. Aderraide Queradia. Angelita de Moura Sá. Antônio Alves Ferreira. Antônio Carlos Gregório, presente. Antônio Nunes. Carlos Alberto Mercante. Celso Cruz. Edson Luiz Carnevale. Divaldo Lúcio Abel. Faués Salmen. João Alves da Luz. José Carlos Vieira dos Santos. José Ricardo Bordignon. Milton Roberto de Abreu. Múcio Corrêa da Silva. Presente. Oswaldo Barbosa. Presente. Salim Mata. Onze vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Gostaria também de esclarecer aos senhores vereadores que nós continuamos em fase de teste com relação ao equipamento de áudio e também de som, onde os próprios funcionários estão sendo treinados. Então, alguma falha que possa ocorrer, esperamos a compreensão de todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos do Executivo e de outros órgãos. Ofício 478/21/2000, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhado a esta casa em resposta ao requerimento número 379/2000, de autoria do vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício número 482/21/2000, do senhor prefeito, em resposta ao requerimento 398/2000, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa. Ofício 483/21/2000, do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 395/2000, de autoria do vereador José Ricardo Bordignon. Ofício número 484/21/2000, de autoria do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 392/2000, de autoria do vereador Múcio Corrêa da Silva. Ofício número 475/21/2000, do senhor prefeito, em resposta à indicação número 115/2000, de autoria do vereador Múcio Corrêa da Silva. Ofício número 476/21/2000, do prefeito municipal, em resposta à indicação número 116/2000, de autoria do vereador Múcio Corrêa da Silva. Ofício número 478/21/2000, do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 401/2000, de autoria desse vereador. Ofício número 480/21/2000, do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 394/2000, também de autoria desse vereador. Ofício número 486/21/2000, do senhor prefeito, em resposta ao requerimento número 411/2000, de autoria da vereadora Raide Queradia. Ofício número 487/21/2000, de autoria do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento de autoria do vereador José Ricardo Bordignon, de número 414/2000. Ofício número 488/21/2000, do senhor prefeito, em resposta ao requerimento número 408/2000, de autoria do vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício número 489/21/2000, do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 409/2000, de autoria do vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício número 490/21/2000,
de autoria do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 410/2000, de autoria do vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício número 491/21/2000, senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 405/2000, de autoria da vereadora Raide Chiaradia. Ofício número 497/21/2000, de autoria do chefe do Executivo, em resposta ao requerimento número 407/2000, de autoria do vereador Múcio Corrêa da Silva. Ofício DA 103, do senhor superintendente da SAI, encaminhando o balancete financeiro relativo ao mês de agosto do ano 2000. São esses os ofícios recebidos, senhor presidente. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 120/2000, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Pedro Galdino de Oliveira. Projeto de lei número 121/2000, de iniciativa do vereador Oswaldo Barbosa, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua João Brusa Rosco. Projeto de lei número 122/2000, oriundo do vereador Oswaldo Barbosa, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua José Roberto Brusa Rosco. Projeto de lei número 123/2000, procedendo do vereador Oswaldo Barbosa, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua José Gomes dos Santos. Projeto de lei número 124/2000, de procedência do vereador Oswaldo Barbosa, que dispõe sobre denominação de próprio municipal, Praça dos Comerciários. Projeto de lei número 125/2000, de iniciativa do senhor prefeito municipal, que autoriza o executivo municipal a realizar serviços de terraplanagem e da outras providências. Projeto de lei número 126/2000, de autoria do vereador Faué Salmen, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades. Projeto de lei número 127/2000, procedente do vereador Antônio Carlos Gregório, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Francisco Israel de Faria. Projeto de lei complementar número 35/2000, oriundo do senhor prefeito, que autoriza a concessão de direito real de uso a favor do Esporte Clube Gazeta. Projeto de lei complementar número 36/2000, de procedência do senhor prefeito, que autoriza a concessão de direito real de uso a favor do Eternos Motoclube. Projeto de resolução número 7/2000, do vereador Oswaldo Barbosa, que dispõe sobre a utilização dos equipamentos da ata eletrônica e transmissão das sessões da Câmara Municipal. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Senhor presidente, antes, porém, gostaria de comunicar a Vossa Excelência que compareceram mais 2 vereadores, fazendo, portanto, o quórum de 13 vereadores. Perfeito, sessão. Requerimento número 438/2000, de autoria do vereador Múcio Corrêa da Silva, que solicita informações sobre possibilidade da instalação de semáforos para pedestres nas esquinas das ruas 9 de Julho, com a Avenida Altino Arantes e com a Rua do Expedicionário. Senhor presidente, requeiro a mesa nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo solicitando de Sua Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade de, a curto prazo, instalar semáforos para pedestres nas esquinas das ruas 9 de Julho com a Avenida Altino Arantes e com a Rua do Expedicionário, a exemplo do que acontece em outras cidades do porte de Ourinhos. São, sem dúvida alguma, esquinas de trânsito perigoso, em cujos locais as pessoas que andam a pé se veem em situação confusa, correndo risco de atropelamentos. Problema que somente poderá ser solucionado mediante sinalização adequada, por meio da instalação de semáforos exclusivamente para disciplinação do trânsito de pedestres. Sala das Sessões, em 13 de setembro do ano 2000, vereador Múcio Corrêa da Silva. Requerimento número 439/2000. Assunto: solicito informações sobre a possibilidade da mudança da carga horária dos funcionários da saúde. Senhor presidente, requeiro a mesa dos termos regimentais, ouvido do outro plenário, ser oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Sua Excelência se digne de informar a esse legislativo, dentro do prazo legal, sobre a viabilidade de redução de carga horária dos funcionários da área de saúde para 6 horas diárias. Tal solicitação prende-se ao fato de que o pessoal da área de saúde vem fazendo uma jornada de mais de 6 horas diárias e por ser isto uma reivindicação antiga. Sala das Sessões, em 11 de setembro de 2000,
Vereador Carlos Alberto Mercante. Requerimento número 440/2000. Informação sobre concessão de aposentadoria de servidor público com ônus aos cofres públicos. Senhor Presidente, a administração da Previdência Municipal tem causado ao longo dos anos, desde a aprovação da Lei nº 3.399/91, que a instituiu, inúmeras dúvidas quanto à concessão dos benefícios nela contidos. O deferimento de alguns benefícios tem causado dúvidas quanto à sua legalidade, tanto que esta Casa já aprovou pedidos de informações quanto às concessões e, em alguns casos, não houve o necessário esclarecimento que pudesse elucidar as questões apresentadas. Recentemente, o Jornal da Divisa, edição do dia 8 de agosto próximo findo, página dos classificados, publicou a portaria número 419/2000, pela qual a administração municipal concede aposentadoria por idade a servidor que especifica. Ocorre, senhor presidente, que o assunto objeto da portaria já foi tratado no ano de 1995 pelo requerimento número 15/95, aprovado em sessão plenária de 13 de fevereiro daquele ano, folhas 1, ao qual foi apresentada a resposta através do ofício 47/21/95, de 8 de março de 1995, folhas 2. Considerando que a assessoria jurídica de então apresentou parecer pelo indeferimento do pedido formulado pelo processo, protocolizado sob o número 7.379/94, de cujo parecer destacamos o seguinte parágrafo, aspas, ademais, ainda que não fosse, é vedado por lei dupla aposentadoria. É impossível ao trabalhador beneficiar-se ao mesmo tempo de aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria por idade. E o pleito, nesse ponto, carece de esteio legal e moral. Folhas 16. Considerando que cabe à edilidade a fiscalização da execução orçamentária e as concessões de benefício aos servidores não podem, segundo penso, serem feitas de maneira a suscitar dúvidas quanto à legalidade e à moralidade, pois está em jogo a credibilidade do sistema e a correta aplicação dos recursos públicos. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, para que o mesmo preste a esta Casa as seguintes informações. Primeiro, a concessão da aposentadoria tratada na portaria número 419/2000 teve a avaliação do processo 7.379/94, a folhas 3 a 17 em anexo. 2. O que mudou em relação ao que foi decidido no processo citado no item anterior? 3. Houve a concessão de algum outro benefício outrora indeferido? 4. A qual profissional pertencente à Secretaria de Assuntos Jurídicos estão afetos os estudos e pareceres a respeito das questões dos funcionários municipais? E 5. Quantas aposentadorias foram concedidas no corrente exercício? A qual servidores? Requeiro outro sim, que cópia do presente requerimento, bem como a documentação a ele apensada, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor promotor de justiça da comarca para conhecimento. Sala das Sessões, em 13 de setembro do ano 2000, vereador Antônio Carlos Gregório. Requerimento número 441/2000, assunto: solicita informações ao senhor prefeito municipal sobre providências visando a assinatura de convênio, contrato, entre o IANSP e a Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Senhor presidente, considerando o incontestável grande interesse da laboriosa classe dos funcionários públicos estaduais de contarem com a indispensável assistência médica hospitalar por parte do IANSP, considerando que até a presente data não obtivemos resposta da consulta feita por esta edilidade ao senhor Aparecido, interventor municipal da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, em face do requerimento de minha autoria e aqui aprovado por unanimidade, cópia em anexo. Considerando a importante ampliação da rede de atendimento médico hospitalar aos seus segurados, de conformidade com o que consta do jornal do IANSP, a BIX número 69, em anexo, requeiro à mesa nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Sua Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal,
o especial obséquio de, após consultar o referido interventor municipal, nos prestar informações sobre quais as providências que estão sendo tomadas, visando a concretização da medida em questão, ou seja, a assinatura do aludido convênio, de suma importância para os servidores estaduais e seus dependentes. Outro sim, proponho que cópia desta propositura seja remetidas às delegacias de ensino local, às escolas e demais repartições públicas do Estado em nossa cidade. Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2000, vereador Múcio Corrêa da Silva. Requerimento número 442/2000, assunto: solicita informações quanto à possibilidade de urgente reparação no leito da rua Alpino Burati, no trecho entre a Avenida Domingos Camerlingo Caló e Rua Padre Rui Cândido da Silva. Senhor presidente, tendo em vista que, em virtude de serviço de manutenção ou reparo na via pública citada na ementa, realizados pela Superintendência de Água e Esgoto, permanecem buracos no leito carroçável da rua, causando transtorno ao fluxo normal do trânsito. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Sua Excelência se digne de informar a esse Legislativo, no prazo legalmente instituído, quando serão executados os serviços de recuperação do pavimento de trecho da rua Alpino Burati, entre a Avenida Domingos Camerlingo Caló e Rua Padre Rui Cândido da Silva. Sala das Sessões, em 14 de setembro do ano 2000, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 443/2000, solicita informações quanto à possibilidade urgente de reparação no leito da rua Francisco Devec Filho, no trecho entre a rua Gonçalo Ferreira de Moraes e a rua João Moya Restói. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Sua Excelência se digne de informar a esta Casa, no prazo legalmente estabelecido, quanto à possibilidade de, com brevidade, providenciar a reparação no leito da rua Francisco Devec Filho, no trecho entre a rua Gonçalo Ferreira de Moraes e a rua João Moya Restói. Justificativa: foram realizados serviços de manutenção em rede ou outro trabalho semelhante na rua supracitada, realizados pela Superintendência de Água e Esgoto, e permanecem buracos no leito carroçado do Logradouro, trazendo dificuldades ao tráfego de veículos, inclusive com reclamações de avarias em automóveis e, sobretudo, do perigo de acidentes, visto que existem cortes no asfalto em 2 pontos próximos. O trecho referido seccionando transversalmente a via pública, ressaltando-se que é localidade onde ocorre considerável aglomeração de crianças, o que torna ainda mais preocupante a situação. Sala das Sessões, em 14 de setembro do ano 2000, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 444/2000, assunto: solicita informações sobre a formação do Conselho para Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiência. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando de Sua Excelência se digne de prestar a esta edilidade, dentro do prazo legal, as seguintes informações: há estudo para a formação do Conselho para Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiência? Caso afirmativo, informar os membros dessa comissão. Caso negativo, informar a possibilidade da criação de uma comissão para a formação desse conselho. Sala das Sessões, em 14 de setembro do ano 2000, vereador Milton Roberto de Abreu. Requerimento número 445/2000. Assunto: requer informações sobre a possibilidade de reserva de espaço para estacionamento de veículos conduzidos ou conduzindo pessoa portadora de deficiência. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando de Sua Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade de reserva de espaço para estacionamento de veículos conduzidos ou conduzindo pessoa portadora de deficiência, próximos aos seguintes locais: INSS, Santa Casa de Misericórdia, Fórum, Banco do Brasil, Ginásio Municipal de Esportes e Cemitério. Sala das Sessões, em 14 de setembro do ano 2000, vereador Milton Roberto de Abreu.
Requerimento número 446/2000. Assunto: solicita informações pertinentes à subtração ocorrida na Prefeitura Municipal de Ourinhos. Senhor Presidente, requeiro à mesa nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Sua Excelência se digne de prestar a esta Casa de Leis, no prazo legalmente estabelecido, informações relativas aos seguintes itens abaixo descritos. Primeiro, qual foi a data e horário aproximado do furto ocorrido na sede da Prefeitura Municipal de Ourinhos? 2. Que setores foram atingidos? 3. Segundo consta, ocorreu a subtração de papéis pertencentes à municipalidade. Verificou-se a falta de quais documentos nessa hipótese? 4. Além de documentos, que espécie de outros objetos foram danificados ou levados? Calculou-se os valores dos prejuízos ao erário? 5. Em cheque e ou dinheiro, roubou-se qual importância? 6. Houve a abertura de sindicância ou qualquer outro tipo de providência para investigar o que realmente aconteceu e quem praticou o ato contra o poder público municipal? Qual? Quais as conclusões e medidas adotadas em relação ao caso? Afirma-se que desapareceu a portaria 410. Tem fundamento? Sabe o Executivo informar qual o teor desse documento? Sala das Sessões, em 14 de setembro do ano 2000, vereador José Carlos Vieira dos Santos. Lidos todos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Indicação 143/2000. Solicita mudança de local de um poste na rua Olívio Gregório de Jesus, em frente à residência 249, de autoria do vereador Múcio Correia da Silva. Indicação 144/2000. Solicita a erradicação de uma árvore antiga tomada por cupim na rua João Moia Restói, número 665, de autoria do vereador Múcio Correia da Silva. Indicação número 145/2000. Solicita extensão de rede de iluminação pública na Avenida Professor Celestino Castro Sintra, no Jardim Santos Dumont, em frente ao depósito de calçados São Judas Tadeu, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa. Indicação número 146/2000. Solicita recuperação total da cobertura de ponto utilizado por carroceiros, locado na rua Nilo Signorini, no trecho entre as ruas Japão e Belo Horizonte, de autoria do vereador José Ricardo Bordion. Indicação 147/2000. Solicita implantação de boca de lobo na rua Manuel Miranda Filho, próximo ao número 147, Jardim do Sol, de autoria do vereador José Ricardo Bordion. São essas as indicações, senhor presidente. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Moção 84/2000, de pesar pelo falecimento do senhor Reinaldo Brandimarte, de autoria do vereador Faué Salmem, seguindo-se outras assinaturas. Moção 85/2000, de pesar pelo falecimento do senhor Pérez Zanoni, de autoria do vereador Faué Salmem, seguindo-se várias assinaturas. Moção 86/2000, pelo falecimento da senhora Ermelinda Foringo Correia, de autoria do vereador Faué Salmem, seguindo-se várias assinaturas. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Amélia de Castro Albuquerque, de autoria do vereador Salim Matar, seguindo várias assinaturas. Moção 88/2000, de pesar pelo falecimento do senhor Dirceu Amantini, de autoria do vereador Antônio Alves Ferreira, seguindo-se outras assinaturas. São estas as moções, senhor presidente. As moções de pesar lidas encontram-se aprovadas regimentalmente.
Não havendo mais matérias a serem lidas, questão de ordem, vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvir do plenário que os requerimentos sejam discutidos e votados de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Entendendo a questão de ordem do vereador Edivaldo Lúcio Abel, coloca em deliberação do plenário a proposta que requer que a discussão e a votação dos requerimentos sejam feitos de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulte, senhores vereadores, se alguma matéria ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloque em discussão os requerimentos de números 438 a 446/2000. Estão em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto o primeiro secretário, o seu orador inscrito para o uso da tribuna no expediente. Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo orador inscrito para o expediente, suspenda a sessão para o intervalo. Pela ordem, o vereador Antônio Carlos Gregório. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido do outro plenário a continuidade dos trabalhos para a entrada na ordem do dia, dispensando-se o intervalo regimental. Coloca em deliberação do plenário a solicitação do vereador Antônio Carlos Gregório. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada de senhores vereadores para a verificação do quórum regimental e assim darmos início à ordem do dia. Anderrade Queradia, Angelita de Moraçá, Antônio Alves Ferreira, Antônio Carlos Gregório, presente. Carlos Roberto Mercante, Celso Cruz, Edson Luiz Carnevale, Edivaldo Lúcio Abel, João Alves da Luz, José Carlos Vieira dos Santos, José Ricardo Bordion, Milton Roberto de Abreu, Múcio Corrêa da Silva, Presente. Oswaldo Barbosa, Presente. (14 vereadores presentes, senhor presidente). Havendo número legal, estamos na ordem do dia e de imediato passamos à deliberação das matérias previamente pautadas. Coloca em discussão o projeto de lei número 112/2000, procedente do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a doação de materiais. Está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência, me suscitou algumas dúvidas com relação ao referido projeto, em relação não só à lei eleitoral, bem como à lei de responsabilidade fiscal. E, portanto, eu solicito a Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, o adiamento do presente projeto por 2 sessões. Consulto, senhores vereadores, sobre o requerimento verbal do vereador Antônio Carlos Gregório, que solicita que esse projeto seja suspenso por 2 sessões. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 113/2000, de iniciativa do vereador Oswaldo Barbosa, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei número 114/2000, oriundo do chefe do Executivo, que dispõe sobre suplementação de verbas. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei número 116/2000, de procedência da vereadora Angelita de Moraçá, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Diego de Oliveira Rapa. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado.
Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão, consulto o primeiro secretário, o senhor orador inscrito para explicação pessoal. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo orador inscrito, comunico que a 28ª sessão ordinária será realizada no dia 25 de setembro, segunda-feira próxima, às 18 horas e 30 minutos. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.